Olá, veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. Rio Grande do Sul fecha 2023 com redução no número de crimes contra a vida. Os índices são os menores da série histórica iniciada em 2010. Realizado o sorteio do novo júri da Boate Kiss. Julgamento está marcado para 26 de fevereiro. Movimento intenso em direção ao litoral. Mais de 300 mil veículos devem passar pela Freeway entre hoje e segunda-feira. E você vai ver ainda a história de uma cachorrinha que foi adotada após ter sido resgatada em situação de maus tratos em dezembro de 2022. É agora no Ubra Notícias. Nesta semana aconteceu o sorteio de 150 jurados, dos quais 25 foram pré-selecionados para participar do novo júri da Boate Kiss. Vamos entender como funciona essa seleção e quais são as regras para ela. Marcado para acontecer no dia 26 de fevereiro deste ano, o novo júri do processo da Boate Kiss já tem os 25 jurados pré-selecionados. A escolha foi realizada pelo juiz de direito Francisco Luiz. No dia do julgamento, um novo sorteio vai ser feito e entre os 25 nomes, 7 pessoas vão formar o conselho de sentença. O conselho vai definir se os réus Elisandro Calegaro, Mauro Hoffman, Marcelo de Jesus e Luciano Bonilha são culpados ou inocentes. Os jurados que participaram do primeiro julgamento não poderão, de forma alguma, integrar a lista de jurados do segundo julgamento. Esses jurados eles devem, então, ser pessoas novas que não tenham qualquer participação com o processo anterior. Além dessas 25 pessoas que foram pré-selecionadas, existem outras 125 que estão em uma lista de suplentes, se caso acontecer alguma ausência. Para não acontecer um adiamento do julgamento, pelo menos 15 pessoas do júri precisam estar presentes. Com relação à escolha dos jurados, isso é um critério muito importante e foi um dos motivos que fez anular o júri anterior. Por isso que o respeito às regras da pré-seleção dos jurados, ele é fundamental que seja respeitado o que está dentro da lei. Porque segundo o Tribunal de Justiça e depois o STJ em Brasília, o juiz que conduziu o júri anterior não respeitou as regras do sorteio dos jurados. Isso foi uma das causas da anulação do primeiro julgamento. Nessa semana, o Supremo Tribunal Federal encaminhou um pedido do Ministério Público Federal para adiar o novo julgamento da Boate Kiss. A decisão fica a cargo do relator do processo no Supremo. A questão da nova data que foi designada para o segundo julgamento, em razão da anulação do primeiro, muito provavelmente ela não será anulada ou modificada, ou cancelada, melhor dizendo. Isso porque foi tentado, inclusive, a pedido da assistência da acusação, ou seja, das famílias e também do Ministério Público, um adiamento deste julgamento, para que se aguardasse um recurso que está pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal. Porém, o próprio Supremo, a pedido dessa manifestação das famílias e do Ministério Público, disse que não, disse que o júri deve ser mantido, então a data ela não deve ser adiada. O Rio Grande do Sul fechou 2023 com redução no número de crimes contra a vida. Os índices são os menores da série histórica. Os dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública mostram queda nos homicídios, latrocínios e feminicídios. Os 3 indicadores fecharam o ano com 1.981 vítimas. Essa é a primeira vez desde o início da série histórica iniciada em 2010 que o Estado encerra o ano com menos de 2.000 mortes devido a crimes violentos, letais e intencionais. Eu diria que nós tivemos aqui sim um círculo virtuoso que fez esses números históricos e, por fim, eu ressalto que, de parte da Secretaria da Segurança Pública, quando a gente anuncia redução de indicadores, a gente vê que está no caminho certo, mas jamais vai ser motivo de acomodação. Não, nós vamos ainda aumentar a velocidade das ações de repressão ao longo desse ano, buscarmos ser ainda mais efetivos, fazermos asfixia financeira no crime organizado
e fazermos um Rio Grande cada vez mais seguro. Em relação aos homicídios, a queda foi de 7% em 2023. Foram 1.638 assassinatos, 124 a menos que no ano anterior. Os dados ainda mostram que de cada 10 homicídios, pelo menos 8 têm envolvimento com o crime organizado. Mas um destaque é o combate a esse crime dentro do sistema prisional, assim como as melhorias feitas no Presídio Central. Depois de vencermos, e a batalha do Presídio Central, que foi considerado o pior presídio do Brasil, nós conseguimos, além de demolirmos o Presídio Central, e hoje não vemos mais, se não ainda algum resto de obra de demolição, mas um futuro promissor, porque temos tido um sistema muito mais seguro. Já os feminicídios apresentaram diminuição de 21,6%. Foram 88 casos de mortes de mulheres. Em 2022, haviam sido 111. Os investimentos na segurança são apontados como determinantes nessa queda nos números de vítimas. Um investimento também de mais de 400 novas viaturas só em 2023, investimento de mais de 140 milhões de reais em 418 novas viaturas que foram entregues em 2023. E em breve a gente espera aí anunciar um novo ciclo de investimentos, alguns deles que nós autorizamos no final do ano passado e que vamos poder apresentar à sociedade gaúcha muito em breve para reforçar a estrutura de tecnologia, de armamentos e, enfim, toda a estrutura das nossas polícias aqui no Estado para cumprirem com a sua missão. Outro crime com redução no Estado foi o do latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Em 2023 foram registrados 40 casos, uma diminuição de 24,5% em relação a 2022. Às 6h30 da manhã, nós analisamos esses números todos os dias do ano, 7 dias por semana, depois às 14 horas, depois às 18, e tudo que pode ser feito para corrigir algum aumento é feito de imediato. Em apenas 11 dias, Porto Alegre registrou 3 casos de vírus da raiva em morcegos. Esse número é quase metade dos casos confirmados em 2023. 2024 começou com uma preocupação e alerta para as equipes da Secretaria de Saúde de Porto Alegre. Isso porque, em apenas 11 dias, 3 casos de vírus da raiva em morcegos foram confirmados. Esse número é quase a metade dos 7 casos confirmados em 2023 e também no ano anterior. Os animais testados foram encontrados nos bairros Cristal, Cidade Baixa e Guarujá. Além desses 3, outros 25 morcegos também foram capturados, porém negativaram para o vírus. Esses animais são considerados reservatórios naturais da raiva e, por causa disso, o contato deles com humanos ou animais de estimação é considerado um acidente. O vírus da raiva é uma doença extremamente grave e possui uma alta letalidade. Ela ataca o sistema nervoso central e leva à morte após pouco tempo de evolução. A transmissão acontece pelo contato da saliva do animal infectado com a pele lesionada. Então, o que a gente recomenda para a população, antigamente todos os animais eram vacinados anualmente. Hoje, parece que a população está um pouco esquecendo dessa questão de manter os animais sendo vacinados. Então, é uma coisa que a gente recomenda que todas aquelas famílias que têm pet em sua casa ou no convívio, que mantenham esses animais regularmente vacinados anualmente. E quando tiver algum contato ou uma suspeita de contato, que nos chame, porque nós temos que proceder a um protocolo específico para aqueles animais que tiveram contato com o morcego, que não se sabe se é infectado ou não. Os principais sintomas da doença em humanos são mal-estar geral, aumento de temperatura, anorexia, cefaleia, náuseas, dor de garganta, entorpecimento, irritabilidade, inquietude e sensação de angústia. Algumas recomendações devem ser seguidas. Os cuidados que a população tem que ter. Em primeiro lugar, não pode tocar no morcego quando ele tiver no seu pátio, ou em alguma residência, ou até mesmo na rua. Não se deve ter contato direto com esse animal. O que a gente recomenda, se ele estiver vivo, colocar algum suporte, um balde, alguma coisa que impeça que ele voe e nos chame através do telefone 156
ou pelo nosso telefone direto, que também é o WhatsApp, que é o 3289-2450. Se caso acontecer algum acidente envolvendo cães, gatos ou morcegos, é necessário procurar atendimento médico em uma unidade de saúde. Assim, o profissional vai avaliar a situação e, se preciso, encaminhar o paciente para aplicação de dose de vacina ou soro antirrábico. O que tem que ter cuidado, tá? Se houver algum acidente com morcego em humanos, primeiro, a lavagem do local da ferida. Água e sabão bastante para minimizar a possibilidade de permanência do vírus ali. Porque o que acontece? O vírus nesse local, ele vai começar a se multiplicar e esse tempo é muito longo. Dependendo do local da mordedura, quanto mais próximo do sistema nervoso, menor esse tempo de incubação. Quanto mais próximo, menor, quanto mais distante, maior o tempo de incubação. E os sintomas no humano já vai dar quando já está havendo, quando já tem uma contaminação alta e aí já está atingindo o cérebro. E aí a coisa fica difícil. O final de semana novamente chegou. A expectativa é que mais de 300 mil veículos passem pela Freeway entre sexta-feira e segunda-feira. Segundo a CCR Via Sul, concessionária que administra a Freeway, mais de 300 mil carros devem passar pela rodovia entre esta sexta e a segunda-feira. Cerca de 153 mil veículos devem deixar Porto Alegre e a região metropolitana. A maioria vai seguir em direção ao litoral norte. Já para o trajeto de volta, a expectativa é de 165 mil carros. Nesta sexta-feira, a ida para as praias gaúchas deve movimentar mais de 54 mil veículos. O fluxo mais intenso é esperado a partir das 4 horas da tarde. Quem puder adiantar a viagem vai conseguir se livrar de eventuais congestionamentos. No sábado, cerca de 45 mil motoristas são esperados na Freeway. Na parte da manhã, o movimento deve ser maior. A partir das 2 horas da tarde, o fluxo começa a diminuir. Já para o retorno das praias, o domingo deve ser o dia com maior movimento. Mais de 60 mil veículos vão fazer o trajeto Osório-Porto Alegre. Para evitar a tranqueira, os condutores devem viajar pela manhã. E na segunda-feira, mais 44 mil veículos são esperados entre as 7 e as 10 horas da manhã. A Fiergs condenou o ato de violência cometido na última quarta-feira contra a empresa Gepanis. Entenda o porquê agora na reportagem. Na última quarta-feira, a empresa Gepanis teve as dependências invadidas sob a condução do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Caxias do Sul. A Fiergs considera inadmissível a invasão de propriedade privada, o impedimento do acesso ao local de trabalho, bem como as agressões a pessoas e ao patrimônio da empresa. Assim, ela manifesta apoio às iniciativas do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul para a responsabilização dos autores. Olha essa história que vamos te mostrar agora. Uma cachorrinha foi resgatada no fim de 2022 em Canoas, vítima de maus tratos. Agora, já recuperada, ela encontrou um novo lar e já está com os novos tutores. Dócil e carinhosa. É como o Luiz e a Débora descrevem a Atena, a cachorrinha que eles adotaram após uma visita à Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal de Canoas. O casal ficou encantado com a mistura de vira-lata com pitbull e não teve dúvida. E ela é comportada. Bem adaptada, é bem comportadinha, fala meu com Deus. ela atende a gente, entendeu? Bem comportada. Ela é muito comportada, se deu com todos nós, ela gostou de todos nós. Carinhosa, que... ela é também. Acho que já estava nas escritos já que ela ia ser nossa. Mas antes dela ter essa vida merecida de passeios e carinhos, a Atena foi vítima de maus tratos. Ela foi encontrada em dezembro de 2022, amarrada em um matagal no bairro Rio Branco, em Canoas. Nós fomos sabendo lá no canil, né, que ela era um cachorro que foi achada no mato, Mata né, amarrada. no ar, né. Ele se comoveu mais ainda com ela, entendeu? Aí decidimos adotar ela. Aí na hora vai ser ela que eu vou tirar do sofrimento. sofrimento. É ela que a gente vai tirar do sofrimento. Eu vou dar ela merece. amor e carinho pra ela, que ela merece. E tudo indica que a Atena já está bem adaptada aos novos tutores. Ótima, porque ela é uma cachorra assim que ela não é violenta nem nada, ela é uma cachorra Só bem que ela calma, tem que né? fazer a voltinha dela na praça de manhã e de E ela tarde. solicita as coisas, a A gente minha entende filha ela, né? Larissa leva ela. Ela vê a corrente, já vê barulho de corrente, já vem correndo porque ela quer passear.
Sai bem parceira, ela disse que ela sai Se adaptou bem com de cabeça em pé e rabo em pé. Logo mais, às 9 da noite, tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. O Ubra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição.